Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar agora a correção do terceiro simulado, referente ao texto Trabalho e Formação Docente na Educação Profissional. Trata-se aqui do simulado de nível difícil, tá bom? Antes de iniciarmos, gostaria de falar aqui que, seguindo as sugestões de alguns dos nossos cursistas, né, nós vamos disponibilizar no curso uma videoaula, né, referente a um percurso histórico no que diz respeito à educação no Brasil. Talvez vocês estejam com muita dificuldade em compreender ou mesmo assimilar os fatos históricos ocorridos no Brasil, né, considerando aqui o texto de Marise Ramos sobre a história da educação profissional no Brasil, né, essas idas e vindas. Talvez isso torne um pouco mais difícil, né, a sistematização das ideias, né? Então nós vamos disponibilizar uma animação, né, na qual nós fazemos esse percurso histórico. Vamos utilizar aqui como referencial teórico a obra de Dermeval Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Vai lembrar que esta obra já está disponível na plataforma, né, análise de toda esta obra. Então nós vamos utilizá-la para fazer esses esquemas, né, no tocante à história da educação no Brasil, mais especificamente da educação profissional. Então nós vamos partir do século XIX, né, ir para o século XX, trazer as características de cada etapa, né? Então, o objetivo aqui é fazer com que isso se torne mais, entre aspas, né, assimilável, né, por vocês, né? Então, principalmente para aqueles que estão tendo dificuldade em sistematizar essas ideias que estão presentes no livro de Marise Ramos, né? A gente vai disponibilizar esta videoaula com essa sequência, né, de uma forma mais didática, digamos assim, tá bom? Então, em breve, na plataforma do curso, esta aula vai estar disponível, tá bom? Então, vamos lá para a correção desse simulado de nível difícil, né? Talvez alguns não tenham achado tão difícil assim, outros tenham achado difícil, né? Então, vale lembrar que essa classificação que nós utilizamos, nós nos baseamos muito em informações explícitas, informações implícitas, referências feitas a outros textos para responder essas questões. Então, tudo isso são aspectos utilizados na classificação de um simulado. Se ele é um simulado de nível fácil, as suas questões, né, versam sobre aspectos mais explícitos no texto. Então, trata-se aqui de uma questão mais literal, né? E conforme a gente vai passando para o nível médio, nível difícil, aqui já vai exigindo um pouco mais de interpretação e até mesmo de referência feita a outros textos, tá bom? Textos, obviamente, que trazem, que são coerentes, né, com o que faz parte dos textos desta bibliografia, tá bom? Então vamos lá para a correção desse simulado. Primeira questão. Marx acreditava que a educação era parte da superestrutura de controle usada pelas classes dominantes. Por isso, ao aceitar as ideias passadas pela escola à classe dos trabalhadores, que Marx denominava classe proletária, cria uma falsa consciência que a impede de perceber os interesses de sua classe. Assim, Marx concebia uma educação socializada e igualitária a todos os cidadãos. Dante Henrique Moura, em Trabalho e Formação Docente na Educação Profissional, destaca a importância de se revisitar Marx, Engels e Gramsci no tocante à questão educacional. Sobre as hipóteses consideradas válidas em busca de uma proposta socialista de educação, é correto afirmar: opção A. Defende-se que a concepção educacional desses autores está pensada tendo como locus para sua materialização a sociedade atual, capitalista. Isto é falso, né, pessoal?
vocês podem perceber que a sociedade na qual essas propostas seriam concretizadas, né, seria uma sociedade do futuro, porque nas condições atuais, né, a implementação de tais propostas seria impossível, né? Era necessário, portanto, que alguns passos fossem dados, né? E aqui a perspectiva da travessia, né? Alguns passos fossem dados para que no futuro se chegasse aqui a um contexto possível, né, para a implementação destas propostas, tá bom? Então essa opção está falsa porque na verdade defende que isso não seja implementado na sociedade atual, mas sim em uma sociedade futura. A importância de haver uma travessia, né, uma mudança gradual para se chegar a um ponto no qual, aí sim, é possível fazer isso, ok? Então a opção A está falsa. A opção B, não se pode esperar para o futuro a concretização da politecnia e da escola unitária, em seus sentidos plenos para todos. É urgente que isso ocorra agora. Está falso, né, pessoal? Essa concretização da politecnia está para o futuro. Mais uma vez, são necessários alguns passos para se chegar a uma sociedade na qual seja possível implementar essa proposta, né, de uma formação integral, uma formação politécnica, tá bom? Opção C, no caminho para a travessia em direção à escola unitária, laica, politécnica, universal, pública e gratuita, é necessário reclamar por escolas técnicas, ou seja, teóricas e práticas. Correta essa opção, né? Então vejam só, no caminho dessa travessia, né, atravessando essa sociedade, seria importante a implementação das escolas técnicas. A implementação das escolas técnicas seria um dos passos a serem dados para se chegar a uma formação unilateral. Essas escolas técnicas teriam como principal característica a integração da teoria com a prática. Então, teoria e prática integradas, né, estariam presentes nessas escolas técnicas. Por isso que essas escolas técnicas são muitas vezes vistas, né, como o germe de uma educação no futuro. É como se fosse uma semente que está sendo plantada para esta educação no futuro, né? Essa semente vem justamente com a integração da teoria com a prática, tá bom? Então, essa opção C está verdadeira. Opção D, a chamada travessia em direção à escola unitária, laica, politécnica, universal, pública e gratuita, deve ocorrer com a utilização da pedagogia das competências. Já está falso, né, pessoal? Não se esqueçam, há sempre essa crítica à pedagogia das competências, uma vez que elas trazem muito esse aspecto do presentismo, do utilitarismo, né? De um conhecimento voltado para o que é útil, né? Mas esse útil diz respeito ao presente, o que é útil hoje, né? E essa pedagogia das competências também tem como característica a superficialidade do conteúdo, né? Então, você não vai encontrar pensadores marxistas defendendo a proposta da pedagogia das competências, tá bom? Então, essa opção ela está falsa. Essa travessia não deve ocorrer com a utilização da pedagogia das competências, tá bom? Então, a opção correta da primeira questão é a opção C de casa.